Então vamos lá. Começando aqui pelo primeiro, o RJ Júnior, uma contribuição muito generosa aqui. Muito obrigado, viu? Sempre excelentes lives. Deus abençoe seu trabalho. Abraços e sucesso. Muito obrigado, viu? E obrigado ao açougueiro. Eu pedi para ele aumentar essa janelinha aí para facilitar a leitura. Incrível, viu, açougueiro? Obrigadão. E mais uma vez, muito obrigado, viu, RJ Júnior, por valorizar o meu trabalho e que Deus recompense você. Muito sucesso e um grande abraço para você também. Boa noite, professor. Qual livro o senhor acha melhor? Fahrenheit 451, 1984 ou Admirável Mundo Novo? Abração. Pô, eu esqueci, acabei esquecendo de falar do Fahrenheit, né? Sabe por quê? Porque eu fui procurar um pouco antes da live e eu não sei onde está. E não achei aí. Vocês viram a bagunça que é aqui, né? Mas vamos lá. Do ponto de vista do que eu mais gosto, é o 1984. Que eu mais gosto. Desses que você pôs aí. O Aldous Huxley é o que... O Fahrenheit é o que eu tenho essa grande ligação, até por causa da minha profissão, da minha paixão por livros, tudo, porque ele mostra que não existe totalitarismo com liberdade de conhecimento, liberdade de circulação de conhecimento. Por isso que o Fahrenheit 451 tem o núcleo dele, é a ideia de que o totalitarismo se combate com conhecimento, com a circulação de conhecimento. Por isso são proibidos os livros. E para quem não sabe, esse nome, Fahrenheit 451, é a temperatura que queima o livro. Então tinha os bombeiros, né, que eram as pessoas que queimavam os livros, porque isso era considerado antissocial, criminoso e tal. E ele não é um livro tão bom como esses outros dois, eu acho, mas ele pegou esse aspecto do conhecimento como resistência, né? E tem tudo a ver com a gente aqui. Então também tá com um desconto lá, outro que eu pedi, 14% esse, só que é uma edição com capa dura, tá? Um preço legal, esse Fahrenheit 451 que tem lá. Então vocês vão lá na livraria, 1984 com 58%, Revolução dos Bichos, 57%, Admirável Mundo Novo, 15%, O Senhor do Mundo, 43%, Neuromancer, 25%, Submissão, 22%, Philip Dick, tem um box lá com 28% de desconto. A trilogia Fundação do Asimov, eu confesso, eu não li isso. Eu sei do que se trata, mas eu não li. É a parte mais, acho que, distópica do trabalho do Asimov, assim, tem mais relação com esse tema. Essa trilogia, A Fundação, que eu admito, eu não li. E está lá com 21% de desconto, o Robô do Asimov também com 20%, e tem vários outros do Philip Dick. O Philip Dick também, esqueci desse, cara. O Philip Dick escreveu o Minority Report, além do O Homem do Castelo Alto, Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Minority Report é um conto, e ele traz uma coisa interessante, a junção de juristocracia, de cientificismo, e leva à ideia do pré-crime. Está acontecendo agora isso, né? Nós estamos vendo isso agora, né? O simples fato do cara imaginar um crime torna-se crime. E isso é o Minority Report, que ainda envolve lá uma ideia de oráculo, uma coisa um pouco perdida lá, quase sobrenatural, mas que vale a pena ler, viu? Minority Report
é bem mais curto até do que o livro, é um negócio do que o filme. O filme também é legalzinho, né? Mas tem algumas outras, alguns que eu prefiro quase sempre o livro, mas tem dois casos que eu acho o filme melhor do que o livro. Vou mostrar os dois agora. Ixi, tá caindo tudo. Peraí, deixa eu voltar aqui, eu já volto a ler. Ó, dois livros que eu acho que o filme é melhor, mas, né, esse aqui, ó, Clube da Luta, Chuck Palahniuk, ele é um cara até que já ganhou, acho que já ganhou um prêmio literário internacional, né? Então, esse livro, cara, o livro é bom, mas o filme eu acho que foi melhor porque a dupla personalidade lá do Tyler Durden e o outro cara, eles são feitos por atores diferentes, então ficou melhor aquilo. Eu achei melhor do que no livro. Esse é um. É raro isso acontecer. Por quê? Porque sempre o filme é uma das interpretações possíveis que estão no livro. Então ele é sempre inferior às possibilidades de interpretação. Mas tem dois casos. O outro é esse aqui, o Laranja Mecânica. Esse, eu acho esse livro ruim. Eu não gosto desse livro, pra falar a verdade. O filme é o filme mais fraco do Stanley Kubrick. Mas como ele tem uma estética, o Kubrick, para mim, é o segundo diretor da história. Hitchcock e Stanley Kubrick. Esses dois caras foram os caras que mais entenderam de cinema, na minha opinião. E o Stanley Kubrick tem uma capacidade de montar as cenas, assim, Hitchcock isso aí também, né? Caras que entendem de todo o processo do cinema e que tratam aquilo como um formato único, e não como uma continuação, uma derivação de outra arte, né? Então, o filme Laranja Mecânica é o filme mais fraco do Stanley Kubrick. O cara fez Iluminado, 2001, Odisseia no Espaço, Born to Kill. Você vê, cada área do cinema que ele se meteu, né? Mesmo o último filme dele, que o final é ruim, o De Olhos Bem Fechados, é porque o final não foi ele que montou, tá na cara, né? E nesse caso do Laranja Mecânica, ele tem uma estética muito interessante, né? Você vê que virou uma coisa de arte pop, né? Mas é um filme. Mas o livro é pior ainda, tá? Vou falar a verdade aqui. Então, quer comprar? Compra. Boa sorte. Nem sei se tem na livraria, mas eram esses que eu tinha, acho que esquecido de falar desse. Ó, o Fahrenheit eu não podia ter esquecido, né? Esqueci. Porque eu acabei não pegando aqui. Então vamos voltar lá para ver. Eita, vai travar o mouse agora. Aí. As máquinas me odeiam mesmo. Então, boa noite, muito obrigado. Ah, voltou aqui. Deixa eu ver aqui. Foi a Ana que mandou. Eu não vou ler sobrenome mais, viu, malandrão? Professor, primeiro, boa noite e obrigado pelo seu trabalho. O senhor acha que essa distopia vai escalar muito mais ainda? Sim. Ixi, peraí. Eu tinha pulado um aqui. Vamos lá. Vou voltar, daqui a pouco eu vou lá. E Caraújo. Boa noite, professor. Qual livro acha melhor? Então, eu acho o 1984 é o que eu gosto mais, pelo livro em si, pela objetividade, mas considero o Aldous Huxley um livro mais refinado, né? Um escritor mais refinado. Mas o Fahrenheit, um livro não é tão.
Não é justo falar que não é tão importante, porque essa ideia do conhecimento como o principal alvo dos totalitários, né? É o que a gente está vendo. Então, é isso. Muito obrigado aí, Ecaraújo. O Caio mandou aqui. Se vier 3G, será que vamos ter muita desinformação nas redes? Tipo 1980. Se vier, Terceira Guerra, né? Fale mais do encontro, abraço. Pois é. O encontro, eu acho que eu estou querendo fazer uma mudança, porque está muito em cima da hora para ter um monte de convidados e tal. Talvez eu remarque isso, mas o encontro de leitores em fevereiro, no meu aniversário, vai acontecer. Se você está interessado, escreva para alexandre.editorial@gmail.com, tá? Eu quero fazer um negócio bem legal e que não seja caro, não seja complicado, e como eu tenho que fazer isso e pedalar para a bicicleta não cair, eu estou pensando isso, em breve vocês vão saber, mas vai acontecer um encontro em fevereiro, no dia 15, um sábado, vocês vão passar o dia inteiro comigo e com o pessoal aqui do canal e lá da comunidade. Quem quiser, escreva aí. Muito obrigado. Será que vai ter muita desinformação na rede? Vixe Maria. Quando começa a guerra, a primeira morte é a da verdade, né? Muito obrigado, Caio. Carlos McCord, outro que acompanha o canal há muito tempo. Boa noite, caro professor Alexandre. Ótima live, muito obrigado. Valeu, Carlos, muito obrigado. Júlio, professor, 1984, admirável. E o que o catolicismo tem a dizer sobre isso? Estava previsto? Como lidar? Bom, esses dois livros que eu mostrei aí, um de ficção e um não ficção, onde eu pus esses aqui, são livros católicos, né? O Senhor do Mundo. Quer ver? Quero ver até quanto tempo antes que ele se converteu. Olha, ele foi ordenado padre em 1904. 3 anos depois, ele já estava escrevendo esse livro. Ele era filho de um arcebispo anglicano, se converteu ao catolicismo e se tornou padre em 1904. Uma história incrível. Eu já falei sobre essa história aqui, né? Desculpa, mas esse eu não achei. E um livro de não ficção, você vai ver nesse livro aqui, deixa eu pôr aqui, A Conjuração Anticristã, você vai ver do ponto de vista da não ficção, como nós católicos já devemos estar espertos com o andamento das coisas. Desde 1910, esse aqui. O outro de 1907. Então, muito obrigado, Júlio. O catolicismo tem a dizer sobre isso. Nós, católicos, é que temos que estar atentos a isso, né? Tinha uma que tinha assumido, a Ana aqui, né? Ela falou, professor, primeiro, boa noite e obrigado por seu trabalho. O senhor acha que essa distopia vai escalar muito mais ainda? Acho que sim, porque até do ponto de vista profético, né? Ainda falta muita coisa acontecer. E do ponto de vista material mesmo, sem precisar se apegar a nada disso, a gente é só pensar no desdobramento, né? O que é o desdobramento dessas legislações que estão sendo votadas hoje, ou ontem, essa semana? É o fim da liberdade. O que é o desdobramento da chegada do Drex? É o controle sobre o consumo, o controle sobre o que você pode comprar ou não pode, o que você pode falar ou não pode, onde você pode ir e não pode. O estabelecimento de novas castas, né? Assim como na Revolução dos Bichos tinha os porcos lá que continuaram vivendo no bem bom, o pessoal mostra que toda a cúpula do sistema nas distopias continua vivendo muito bem e a realidade comprova isso, né? Vocês viram uma vez, mostraram as compras da mulher daquele cara da Coreia do Norte?
né? Lembra do aquele Daniel Ortega também? Todos as esposas desses ditadores, meu, veja, não preciso falar mais, né? Os caras levam uma vida impensável até para aqueles que tinham poder antes, como é exatamente o que aconteceu na União Soviética. As festas do Stalin eram muito mais luxuosas do que as festas anteriores que ele criticava do Czar. Universo Mente Aberta. Alexandre, parabéns pelo seu trabalho e pela visão que compartilha conosco. Você acredita que com a Boring Company, o Musk confirma o propósito da elite em se proteger no fim, nos bunkers? Ah, essa coisa de bunker, eu acho que todos eles já devem ter, já deve estar corpo chipado, para localização, para... mas porque eles controlam o sistema. Então, para eles, isso sempre vai ser bom, né? Então, opa, entrou o Radinha Livre aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Universo Mente Aberta. Porque quando entra, ela abre sozinha. Então, vamos lá. Terminando aqui. Universo Mente Aberta. A ideia de bunkers tem um documentário muito interessante que é bem provável que tenha sido deletado do YouTube, mas procura lá no BitChute, no Odyssey, no Rumble. O BitChute, eu acho até que eu já vi lá. Um documentário que chama... não é a verdade, alguma coisa dos bunkers, dos bilionários. Aí você vê até que nível já existem empresas oferecendo esse serviço há muitos anos. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, já tinha uma oferecendo algo parecido no Brasil até. Então, é isso que eu penso, viu? Muito obrigado. E eles vão se proteger de tudo que eles dizem para nós que não é necessário, né? O mundo para eles vai ser um, para nós vai ser outro. Por isso que eu tento tirar da cabeça das pessoas essa ideia de direita e esquerda, cara. A gente tem que perceber que é assim, ó, é uma cúpula minúscula, relativamente minúscula de pessoas, contra as outras todas, cara. Né? É isso. Radinha Livre, que aula incrível essa. Meu interesse pelo assunto surgiu exatamente ao cruzar as datas de lançamento dos autores. Revela muita coisa. Grande trabalho, professor. Pois é, valeu, Radinha. E quando a gente vê um pouco do contexto de quando os caras escrevem as coisas, faz muito mais sentido, né? Por isso, quando eu fazia aquela série que eu quero voltar a fazer de live falando de livros, eu seguia 3 pontos normalmente, né? Falava um pouco do autor, o contexto do livro, antes de falar do livro, porque eu tenho certeza que eu vejo pela minha experiência, se eu lançasse hoje o Introdução à Nova Ordem Mundial, ele seria um livro diferente. Então, não apenas pelo o que eu mudei com o que eu aprendi, com o conhecimento novo que eu tive contato, coisas que eu abandonei, teorias que eu acreditava e abandonei, me filtrei o meu imaginário, dei uma faxina mesmo nos últimos anos, eu fiz. Então, evidentemente, eu tenho até a obrigação de escrever um livro melhor do que aquele, certo? E eu acho que isso mostra como o contexto, tanto o estágio que você está quando escreve, como o contexto, o mundo ao seu redor. Por isso que é incrível o Huxley falar de incentivo às drogas e a promiscuidade em 32, cara. Alguns dizem assim, ele tinha a República de Weimar ali, como a Europa entre guerras, a Alemanha principalmente, né, virou o centro mundial da promiscuidade. Então, mas ali ele mostra que a tirania
usar isso a seu favor, né? Sendo que o que estava acontecendo na Alemanha era o contrário. A tirania usou essa promiscuidade, essa perversão, como uma desculpa para tomar o poder e imprimir um monte de coisa, imprimir uma nova ordem, né? Mas ele viu algo diferente. E quando a gente lembra que nem a escola de Frankfurt tinha tanta influência ainda, não existia todo esse discurso da agenda LGTV, HDMI/1000 ao contrário, nem o discurso da agenda feminista e nenhum desses discursos identitários, mas ele já tinha percebido isso. Então aí é por isso que é legal ver mesmo o contexto. Valeu, Radinha, obrigado por estar sempre aí colaborando com o meu trabalho, obrigado mesmo. A Andréa Fernandes mandou aqui uns satoshinhos, a Andréa tá... Eu e a Andréa estamos caminhando junto aí no aprendizado, né? Começamos mais ou menos junto a aprender a usar Bitcoin. Boa noite, professor, apenas para dar um oi e contribuir com os satoshinhos. É isso aí, muito obrigado. Tem mais alguma mensagem aqui? Ficou alguém de fora? Esqueci alguma? Então, quero agradecer a todos que mandaram, RJ Júnior, E. Caraújo, Ana, Caio, Carlos, Júlio, Universo e Radinha Libre. Então, vocês vão lá no canal do Radinha Libre. Quem mais tem canal? Esse Universo Mente Aberta me parece ser um canal também, né? Vão lá no canal dele, mais alguém aí tem canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês pela colaboração, pela atenção e respeito pelo meu trabalho. Obrigadão.